Olá pessoal, estamos aqui então para gravar, para falar um pouquinho da nossa atividade mapa, que eu sei que vocês estão aí com algumas dúvidas, então para deixar também algumas orientações para vocês da atividade. A atividade, então, ela tem lá no começo um texto que fala um pouco sobre a reforma trabalhista e também um texto que fala da necessidade do profissional da área de contábeis estar atento a essa reforma trabalhista. Esse texto, então, foi retirado lá do Jornal Contábil, então se vocês quiserem consultar ele na íntegra também, vocês entrem lá no site que está disponível no link para vocês e vejam o texto na íntegra. As perguntas, então, do nosso mapa. Quando falamos no direito do trabalho, eu preciso entender que o direito é algo novo e que pode sofrer mudanças conforme foi sendo levados ao conhecimento do Poder Judiciário as questões que envolvem pontos controvertidos, ou seja, pontos polêmicos dessas alterações. Mesmo já tendo passado pouco mais de um ano de sua aplicação, sabe-se que em alguns casos há entendimentos divergentes, visto que para o direito do trabalho sempre deve ser considerado que o empregado é a parte mais frágil dessa relação. E a gente comentou isso na aula ao vivo. Ainda que a reforma trabalhista tenha trazido modificações e que para alguns o empregador se prevaleceu dessas modificações, o empregado continua sendo a parte mais frágil. Dessa forma, e analisando então os pontos alterados pela reforma, respondo os questionamentos. Através de uma pesquisa no seu município, junto a um sindicato, descreva como vem sendo feita a rescisão do contrato de trabalho nas empresas atendidas por eles. Apresente uma análise entre os resultados obtidos junto ao sindicato com as mudanças que aconteceram na CLT no que diz respeito ao direito coletivo do trabalho. Alguns municípios não têm, então, sindicato. Se o seu município não tiver sindicato, então você vai poder trabalhar assim, justifica que no seu município não tem sindicato, tá? Coloca lá que aí na sua cidade não existe nenhum sindicato, e aí você pode fazer essa pesquisa junto a um sindicato, seja regional, que vai atender uma determinada região, ou então um sindicato que tem no seu estado. Por exemplo, aqui no Paraná, quando a gente fala de sindicatos ligados aos profissionais da área de jornalismo, aqui na nossa cidade de Maringá não existe nenhum sindicato para atender essa classe de trabalhadores. Porém, existe um sindicato que atende essa classe de trabalhadores em Curitiba. Então, se eu precisasse fazer essa pesquisa e aqui na minha cidade eu não tivesse nenhum sindicato, o que não acontece aqui em Maringá, eu poderia então entrar em contato com esse sindicato em Curitiba para obter essas informações, tá? Então liga ou manda um e-mail, vejam o que vocês acham melhor. Ou ainda, já que você vai precisar ir até um escritório contábil, lá no escritório também vai existir algum profissional que vai poder te dar um suporte ligado ao sindicato, porque ele vai ter um contato com alguém, já que ele presta essa assessoria para empresas. Mas no seu mapa apresente a justificativa de que você não tem um sindicato no seu município, tá? Para ser considerada essa resposta. Se você tiver um sindicato no seu município, então você vai trabalhar com esse sindicato que está localizado no seu município, ok? Então você vai ver como que está sendo feita agora a rescisão do contrato de trabalho. Continua indo até o sindicato, ou ele já está trabalhando dentro da empresa, ou ele está mandando um representante para a empresa para realizar essa rescisão. Então você vê aí como que eles estão trabalhando agora. Segunda pergunta. Verifique junto a um escritório de contabilidade no seu município quais são os 2 maiores problemas questionados por seus clientes. Discorra sobre eles e informe a fonte das informações obtidas. Quando a gente fala de informe a fonte das informações obtidas, se o sindicato não quiser que o seu nome seja divulgado, veja então com o contador responsável, com o contador-chefe, aquele que é dono às vezes do escritório que você vai perguntar, peça a identificação dele, para que a gente tenha então uma veracidade da informação, para saber que você realmente foi e consultou uma fonte, para não ir lá só usar o Dr. Google e jogar lá alguma informação para saber o que está sendo mais questionado, tá? Então depois que você verificar quais são esses 2 pontos que eles mostrarem que mais apresentam questionamentos hoje após a reforma trabalhista, aí você vai explicar um pouquinho o que está trazendo de problema, quais são os pontos que não estão sendo compreendidos dentro dele,
como um caso, aí um exemplo que pode estar sendo questionado, que foi o contrato intermitente que a gente mencionou na nossa aula ao vivo. Então, tenta buscar essas informações. Não se esqueça que para você realizar sua atividade mapa, existe um formulário próprio para você responder. Você deve enviar esse formulário com a sua resposta, é muito importante. E não deixe também para a última hora. Pode ser que sobrecarregue o sistema, às vezes a sua internet não está boa, aqui também pode ser que não esteja te ajudando muito a internet pelo número de atividades sendo enviadas, então envie aí com um pouquinho de antecedência. Façam com calma que a gente ainda tem um tempo para envio dessa atividade também, tá bom? Então desejo muito sucesso para vocês e até outra oportunidade. Tchau!